Bom dia, graça e paz. Você da Igreja Batista da Paz e todos vocês que nos acompanham aqui por esse canal, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos para mais uma escola bíblica dominical e o nosso assunto hoje continua sendo Jesus, o centro da Bíblia e da vida. Eu gostaria de orar com você, porque nós precisamos da presença do Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida, para que o propósito desse encontro seja algo que realmente faça diferença na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que nos cercam. Pai amado, nós nos reunimos mais uma vez, Senhor, para acompanhar, para aprender, para compartilhar aquilo que a Tua palavra nos tem ensinado. Que esse encontro, Deus, possa ser usado pelo Senhor. A Tua palavra, que é a espada do Espírito, possa fazer de nós, ó Deus, pessoas que reflitam a Tua glória, para que o propósito do Senhor para as nossas vidas possa ser claro diante de nós e nós tenhamos poder, tenhamos autoridade, Deus, de viver esse plano, porque a Tua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos assistem, que nós possamos, terminando este encontro aqui, saber que o Senhor continua cuidando de nós e continua nos chamando para uma vida próxima dele, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de voltar no assunto da aula passada para a gente partir para algo tão importante quanto aquilo que nós falamos. Então, eu vou compartilhar com você aqui o assunto de hoje aqui. Nós temos esse título do nosso encontro, né? Que é Cristo, centro da Bíblia e da vida. É muito importante nós lembrarmos sempre disso. Jesus, ele, segundo a palavra de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Existe algo no coração dos homens que resiste um pouco, ou muito, eu vou dizer, à soberania de Cristo. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela dizia assim para mim, olha, eu acredito até que Cristo tenha existido, tenha vivido, mas para mim ele é um homem. É um homem como qualquer outra pessoa. Acontece que estas coisas, elas só podem ser reveladas ao nosso coração através do poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós, enquanto estudamos a palavra de Deus, se o Espírito Santo não nos revelar tais coisas e nós quisermos aprendê-las apenas com o nosso olho humano, natural, se nós quisermos compreender as coisas de Deus apenas com o intelecto humano, nós não vamos resolver essa questão. Portanto, nós precisamos humildemente diante do Senhor reconhecer a nossa fraqueza, a nossa necessidade do Senhor, para que as coisas profundas, as coisas que realmente vão fazer mudança na minha vida, na sua vida, elas possam acontecer mediante a ação de Deus e assim nós possamos experimentar aquilo que de fato a Bíblia nos apresenta. Então, nós vamos falar hoje sobre as ofertas e as festas do povo de Israel. A nossa lição, ela sempre traz isso, ela sempre traz as questões do passado como sombra daquilo que virá. E assim, nós podemos entender o plano de Deus, como Deus trabalha, como Deus está trabalhando, e ainda mais nós reafirmarmos a nossa fé com relação à palavra de Deus. Seguindo aqui, e lembrando da aula passada, na aula passada nós falamos a respeito das 70 semanas de Daniel. Nós mostramos aí
esse relógio de Deus, que através do profeta Daniel, Deus nos revelou, que diz que das 70 semanas, né, que foram profetizadas por Daniel, já 69 já se cumpriram, né? Desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém até o término da construção foi uma semana, e do término da reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus foram mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. Nós dizíamos também que essa 70ª semana ela ainda não começou e aí também, obviamente, não se cumpriu. Esse intervalo entre a morte de Jesus, que é o fim da 69ª semana, até o início da 70ª semana, que é a grande tribulação, é o tempo, é a época em que a nossa época, é a época da igreja, é a época da evangelização, é a época da graça, é a época que nós estamos vivendo hoje, e nós dizíamos que os sinais que a Bíblia nos mostra, eles são muito claros para dizer que essa última semana ela está prestes a começar. Talvez você diga assim, mas isso já se diz há muito tempo. Ora, isso é sinal para que nós estejamos sempre alertas, sempre preparados. Nunca, como agora, esses sinais estão tão claros para nós que essa 70ª semana vai começar. E nós vamos, só para lembrar aquele que não esteve aqui semana passada, você pode estar estranhando semanas, né? Eu coloquei um diagrama embaixo aí nesse slide, que na visão profética, uma semana é uma semana de anos. Então, portanto, nós temos 483 anos nestas 69 semanas que já passaram. E a próxima semana de anos vai ser estes 7 anos que a gente chama da grande tribulação, onde dentro desses 7 anos você vai ter 3 anos, não, espero que nem eu nem você tenhamos isso, nós já estejamos com Cristo, mas você vai ver que nesses 7 anos, ou nessa última semana, durante 3 anos e meio, o mundo vai fazer um acordo com o anticristo. E o mundo, e sobretudo Israel, né, vai fazer um acordo com esse anticristo que por parte desse anticristo vai ser quebrado no meio dessa semana, ou seja, 3 anos e meio depois desse acordo, esse pacto vai ser quebrado e ele vai se apresentar agora como Deus. Mas então, nós queremos comentar um pouco então falando desse relógio, né, que é as 70 semanas de Daniel, mas também olhando para as ofertas e festas do povo de Israel, que também nos trazem um sentido muito forte com relação a esse relógio de Deus, o olhar profético dessas ofertas e festas de Israel, das quais nós vamos comentar um pouco hoje. Então, no slide você vê aí, o ministério sacerdotal era responsável pelas ofertas e festas. Em Levítico, no capítulo 1 a 7, temos os tipos de ofertas, e no capítulo 23 encontramos as festas do Senhor. Cada oferta e cada festa tem o seu significado especial. Bem, essas festas não eram festas que o povo de Israel elegeu pelos seus costumes, não. Essas festas são ordenanças do Senhor, são festas do Senhor. E essas festas e essas ofertas que o Senhor ordenou a Moisés, que naquele momento era o líder do povo de Israel, já depois da saída do Egito, já no deserto, Deus ordenou para que o povo de Israel celebrasse essas festas e orientou com relação às ofertas
que eles trariam no tabernáculo. Então, essas festas, elas têm o seu significado especial e são muito interessantes, né? Você tem essas ofertas, falando de ofertas por enquanto, né? Ofertas de holocausto, manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pelos pecados. Então, você tem um significado disso em Cristo. Porque as ofertas e as festas, elas falam da obra redentora de Cristo. Veja que lá no deserto, toda a estrutura, você pode pesquisar isso, nós não temos tempo agora para isso, mas a estrutura, a maneira como o tabernáculo foi construído, né? O tabernáculo era uma tenda feita de madeira, de tecido, de metais específicos que Deus ordenou que se fizesse. Cada metal, cada material, ele tem o seu significado com relação a Cristo. Isso é muito profundo e é muito interessante. E as festas, aliás, agora falando das ofertas, elas também têm o seu significado, né? A festa de holocausto tem um significado de consagração, conforme lemos em Efésios 5:2. A oferta de manjares tem um sinal de adoração. Em Hebreus 10, de 5 a 7, nós vemos isso. As ofertas pacíficas têm o sentido de reconciliação. As ofertas pelo pecado, de redenção, e as ofertas pelos pecados têm o sentido de purificação. E tudo isso, consagração, adoração, reconciliação, redenção, purificação, tudo isso nós vemos na obra que Cristo fez por nós. Eu não posso deixar de comentar e de lembrar a respeito disso, que o que nos vem ao coração é que Deus, o propósito de Deus durante a história é, de fato, alcançar o homem, é restaurar o homem. Eu vou dizer restaurar o homem, quando eu falo restaurar o homem, é importante que eu e você nos coloquemos nessa situação, nessa condição de pessoas que precisam ser alcançadas e precisam ser restauradas. Mesmo nós, já que recebemos a fé em Cristo, mesmo nós que temos essa alegria, essa esperança de vida, esses sinais que nós lemos na Bíblia, eles servem para a nossa edificação, para a nossa restauração, para a nossa reconciliação. Mesmo você e eu, que somos salvos em Cristo, e mesmo você que nos ouve, que ainda não tem essa esperança, tudo isso serve para você, serve para mim. A Bíblia diz que nós falhamos em muitas coisas. Então, vamos voltar aqui um pouco. Veja só, consagração é algo que nós precisamos buscar. Adoração é algo que nós precisamos buscar. Reconciliação é algo que o Senhor nos oferece sempre que nós pecamos, andamos fora dos seus caminhos, isso porque nós estamos sujeitos a isso, somos humanos ainda. E essa redenção, a purificação, tudo isso é algo que hoje nós precisamos conhecer e experimentar para que nós tenhamos, de fato, uma vida relevante, uma vida que agrade a Deus, uma vida que reflita a glória de Deus. Tudo isso tem que fazer parte da nossa vida. Eu, pensando sobre teologia, né? Teologia é uma resposta sua, uma resposta que nós damos, uma minha resposta àquilo que Deus revela para nós. Muitos acham que teologia é perda de tempo, né? Mas não, a teologia é algo que é importante para mim e para você, porque apesar do nome, apesar dos conceitos que nós temos de teologia, a teologia é uma coisa simples e faz parte da nossa vida. Quando nós hoje nos reunimos para conhecer a palavra de Deus, quando você faz uma pergunta, quando vem uma pergunta na sua mente, quando vem uma dúvida no seu coração, você automaticamente começa a fazer teologia. Ou seja, qual é a resposta que você dá a isso que Deus coloca diante dos seres humanos, diante da humanidade, ou seja, a sua palavra, aquilo que Ele planejou com relação a você conhecer os aspectos do seu caráter, os aspectos dos seus atributos,
os aspectos do seu plano para a minha e para a sua vida, qual é a resposta que você dá? Eu fico confesso, muito entristecido com a falta de interesse que a maioria dos cristãos tem com relação à palavra de Deus. Os cultos solenes, normalmente os domingos à noite, eles estão cheios, a igreja comparece, mas aquelas reuniões como essa que nós temos hoje, de estudo bíblico, de exposição da palavra, ou aquelas reuniões de oração, onde essa ordem do Senhor Jesus, que nós nos reunamos como igreja para buscá-lo, para buscar a sua vontade, de nos colocar diante dele, para confessarmos nossos pecados, para abrir a nossa vida em oração, essas reuniões elas são menos frequentadas. E as pessoas têm cada uma as suas justificativas, têm os seus poréns. E aí daquele que interpelar essas pessoas, aí daquele que se aproximar e dizer, olha, você precisa ser mais assíduo aqui, mais presente ali. É complicado a gente ouvir coisas que não... A gente fica até meio pensando assim, acho que não vale nem a pena a gente falar, né? Talvez você não concorde comigo, mas muitas vezes a gente fica pensando assim, acho que não vale a pena falar, porque a gente pode até arrumar uma confusão. Mas é interessante como o interesse pela revelação da palavra, né, pelo aprofundamento no conhecimento da Bíblia, é tão desprezado, né? E olha, essas riquezas que nós recebemos do Senhor quando nós nos dispomos a conhecer e aprender a palavra de Deus. Isso é algo transformador na minha e na sua vida. Bem, voltando aqui à nossa exposição, a ofertas e festas, né? O nosso assunto hoje, e vamos caminhando agora pelas ofertas, né? As ofertas têm sua razão de existir no valor simbólico. Oferecer tantos sacrifícios e, ao mesmo tempo, não praticar a justiça, nem amar a fidelidade, nem andar humildemente, torna o sacrifício sem sentido. Pois o sacrifício existe para mostrar que a vida tem que ser oferecida em sacrifício ao Senhor. As ofertas que o povo trazia ali no tabernáculo, que eram animais, né? Animais que eram oferecidos por causa do pecado, né? Vou dizer, do pecado do homem, do pecado do pecador, assim, eles tinham os seus sentidos, tinham os seus valores simbólicos. E para mim e para você que nunca fez isso, né, que nunca levou um animal inocente para ser sacrificado num tabernáculo, vamos dizer assim, talvez para nós seja uma ideia meio distante, né, para a nossa realidade. Mas para aquele povo que levava essas ofertas, e eles presenciavam ali o animal inocente sendo sacrificado, e também os sacerdotes ensinando a respeito disso, trazia para o povo de Israel um entendimento claro a respeito disso. O próprio Senhor, nosso Deus, ele diz o seguinte na sua palavra, que ele quer, na verdade, misericórdia. Ele não quer os sacrifícios, ele não quer os holocaustos, mas ele quer obediência por parte do homem. O objetivo dele é esse. Ele não quer os sacrifícios, o que ele quer é a nossa obediência. Então, trazer essas ofertas e não praticar a justiça é algo que não tem valor diante de Deus. Isso é uma lição para as nossas vidas. Nós podemos ser pessoas muito religiosas, mas a nossa atitude diante de Deus, ela tem que ser uma atitude sincera. O Senhor Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a nossa sinceridade diante de Deus, ela conta. Mas essa sinceridade, ela não vem de um esforço nosso pessoal, mas ela é resultado da nossa proximidade com o Senhor, da dedicação da nossa vida ao Senhor. Essa proximidade é que nos traz
essa sinceridade mais profunda, porque é resultado de uma experiência que eu e você temos quando nos aproximamos de Deus. Então, seguindo então pelas ofertas, você vai ler sempre aí um subtítulo, que o Senhor Jesus Cristo é a expressão mais perfeita do significado das ofertas. Porque o Senhor, ele não é só aquele vamos dizer assim, Jesus é a própria oferta. Ele é a oferta, ele mesmo se entregou. Então, nós vemos aqui a oferta de holocausto. Oferecido significa oferecido completamente ao Senhor, queimado totalmente no altar. Né? A oferta era queimada totalmente ali no altar. Tinha um altar onde o fogo ele queimava, ele era aceso, era uma grelha grande, né? Onde uma oferta de um animal era oferecido ali e ele era queimado totalmente. Então, Cristo é a expressão mais perfeita de todas as ofertas, que nós vamos falar das outras, mas falando do holocausto, Cristo se ofereceu totalmente para realizar a vontade de Deus. Sempre lembrando que Cristo é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é aquele que nos ensina. Então, Cristo se ofereceu totalmente para realizar a vontade de Deus. Como é que você está diante dessa vontade de Deus? Para que você e eu realizemos a vontade de Deus, nós precisamos nos entregar totalmente. Oferta de manjares para o deleite do Senhor. Jesus viveu para agradar ao Pai em todas as coisas pelas quais passou. Você sabe que quando Jesus foi batizado ali, por João Batista, ouviu-se uma voz no céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria, em quem tenho muito prazer." Por quê? Porque Jesus, ele vive para fazer a vontade de Deus. Aprenda com Cristo. Vamos aprender com Jesus. Viver para agradar ao Pai. A oferta de manjares tinha esse sentido, para o deleite do Senhor. Infelizmente, nós não podemos falar muito detalhadamente sobre cada oferta. Nosso tempo não nos permite. Mas entenda que Jesus é a expressão máxima dessas ofertas. Oferta pacífica. Promover a paz. Esse é o sentido da oferta pacífica. A morte do Senhor reconciliou o homem com Deus e judeus com os gentios. Você pode ler lá em Romanos 5, 10, Colossenses 1 e 20. A Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz, ele era Deus reconciliando o mundo com ele. Era uma atitude de Deus para reconciliar os pecadores com ele. E também de dois povos fazer um povo só. De judeus, que eram aqueles que receberam a promessa da vinda do Messias, e dos gentios, que eram os povos do mundo, fora da comunidade de Israel. Então, essa oferta pacífica fez essa duplação de reconciliar os homens com Deus e de reconciliar judeus com gentios, de dois povos fazer um povo só, voltados e ligados novamente a Deus através da pessoa de Jesus. Oferta pelo pecado. Desfeita a solidariedade com a carne, com Adão, o velho homem. Na cruz foi desfeito o corpo do pecado, destruindo a raiz e trazendo a expiação ao povo. Veja só, eu e você nascemos da descendência de Adão. Então, nós herdamos de Adão essa natureza de pecado. Então, oferta pelo pecado é essa nossa essa nossa paixão, vamos dizer assim, pelas obras da carne. Né? É essa nossa tendência de fazer a vontade da carne e não fazer a vontade de Deus. Entenda que pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. É não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é pecado.
Ou seja, as obras da carne é algo que não agrada a Deus. A Bíblia fala que na carne ninguém pode agradar a Deus. Então, a oferta pelo pecado, ela veio para quê? Ela veio para que essa nossa amizade com a carne, ela fosse quebrada. E isso só pode acontecer na minha vida e na sua vida, obviamente, por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Porque nós não teríamos motivo, nós não teríamos razão, nós não teríamos vontade, nós não teríamos esse desejo de agradar a Deus e de abandonar as obras da carne, se não fosse algo que Deus fizesse na minha vida e na sua vida. O nosso desejo humano é permanecer no pecado. Né? A nossa carne, ela quer justamente isso, fazer o que ela deseja. Há quem diga que, talvez você fique chocado com isso, mas uma análise mais profunda, há quem diga que se fosse para nós escolhermos, vivendo puramente na carne, e nós tivéssemos essa capacidade, nós tiraríamos Deus do seu trono e sentaríamos lá. O nosso desejo é ser igual a Deus. Isso foi o que Satanás, ali na serpente, no Éden, propôs para Adão, né? De ser igual a Deus. O desejo do homem é ser igual a Deus, é poder fazer o que quer, quando quer, a hora que quer, ter todo o poder para fazer o que quer e viver como melhor lhe agrada. Né? Mas isso é pecado, isso não é a vontade de Deus para nós. Amém? Vamos seguindo? E tem a oferta pelos pecados. A oferta pelos pecados são os nossos pecados pessoais. A oferta pelo pecado é oferta por causa daquela nossa natureza, que todos nós precisamos reconhecer que ainda a temos, não é isso? Tanto é que os pecados são aquilo que nós cometemos diariamente. Ainda que você diga assim, não, eu não sou uma pessoa que peque diariamente. Então, você já pecou. Hoje, esse foi o seu primeiro pecado. É claro que a Bíblia diz que João escreveu o seguinte: escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, né? Se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Certo? Então, a questão é que nós somos pecadores e nós pecamos. E essas ofertas, ou ofertas pelos pecados, elas são ofertas que você leva no tabernáculo, né? Sempre são animais, e mediante a nossa confissão. Né? A vida com Deus é assim, né? Você confessa que é pecador para ser declarado inocente. Diferente da justiça dos homens, que quando você confessa que é criminoso, você é condenado. Mas com Cristo você confessa que é pecador e ele te torna inocente. Olha aí, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, tratando com os frutos e trazendo purificação. Tratando com os frutos, né? Todo pecado ele gera consequências, né? Mas Cristo, quando você confessa o seu pecado, né? Todo aquele peso, toda aquela carga que está sobre você, aquela carga de culpa, de acusação, que é consequência do pecado que nós cometemos, ele é retirado de nós. Eu sou testemunha disso, é algo sobrenatural. Eu acredito que você também é testemunha disso, que quando você se sente culpado, você está debaixo de acusação, quando você confessa, quando você dá nome ao pecado que você cometeu, e você confessa ao Senhor, conforme a palavra de Deus diz, se tão somente a Cristo confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Né? Essa confissão tira de nós toda a acusação. Mas isso só é possível porque esse pecado que eu e você cometemos, ele foi pago por Cristo.
né? O pecado, o nosso perdão, o perdão que nós recebemos de Deus, ele só vem sobre nós porque alguém pagou esse pecado. Esse pecado, nossos pecados precisam e devem ser pagos, né? Eu e você não poderíamos pagar. A única forma que temos de pagar, ou teríamos de pagar esse pecado, seria morrendo eternamente. Mas Cristo morreu no nosso lugar, né? O seu pecado é perdoado porque alguém pagou no seu lugar. Agora, sobre as festas. As festas do Senhor eram memoriais de celebração. Com muita alegria, os filhos de Israel recordavam os grandes feitos de Deus em favor do seu povo. Para cada festa havia um episódio a ser lembrado. Talvez você esteja perguntando agora, você começou a aula lembrando da aula passada, falando das 70 semanas de Daniel. E agora você está falando de ofertas e festas? Sim. Por que eu fiz essa conexão entre as 70 semanas de Daniel e ofertas e festas? Olha só, a Bíblia em si, você pode falar dela falando dos seus aspectos mais fortes, né? Há quem diga que é a história de um Deus buscando o homem, né? A Bíblia é a história de um Deus que busca o homem, um homem que não quer se relacionar com Deus, mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua essência, que é o amor, ele busca esse homem, ainda que esse homem não mereça, ainda que esse homem fuja dele. E como diz aquela música do Israel subirá, né? É o homem que fugiria de Deus se a porta estivesse aberta, mas o homem foge, mas Deus está sempre buscando trazer esse homem de volta. A Bíblia é um livro profético, é uma outra visão, é um livro que fala das coisas que, dependendo da época que você viveu, olhando para ela, de coisas que se passaram e de coisas que virão, né? Hoje, a nossa vida, hoje, o século que nós vivemos hoje, a maioria das coisas que a Bíblia diz são coisas que já aconteceram e daqui para frente nos restam muito menos coisas que a Bíblia relata ou relatou ainda para acontecer, muito menos coisas, né? Eu trouxe essas duas explanações, né? 70 semanas de Daniel e ofertas e festas, e agora quando a gente vai entrar na questão das festas, você vai ver que as festas também, elas têm o seu sentido profético, certo? Então, o que nós estamos lendo aí, nessa imagem, é que as festas de Israel, elas recordavam de grandes feitos de Deus em favor do seu povo. Conforme nós fomos caminhando aí, você vai descobrir, vai perceber que a nossa geração, ela nasceu numa época, olha, que quase tudo que a Bíblia havia profetizado no passado, Deus, através da palavra dele, profetizou aos homens, profetizou não, né? Nos disse, através dos profetas, aos homens, quase tudo já aconteceu. Tanto pelas 70 semanas de Daniel nós vemos isso, como agora olhando para as ofertas e festas, certo? Então, por isso que eu fiz essa conexão entre a aula da semana passada com essa. Então, nós vamos começar a olhar agora as festas e você vai poder perceber isso aí com um pouco mais de clareza. Antes de passar, só também lembrar que a palavra de Deus também, ela é algo que revela Jesus, desde o primeiro até o seu último livro. Nós vemos Jesus presente em todos os livros da Bíblia. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos revelar Jesus, né? Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. A Bíblia diz que 3 coisas testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Então, Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha só como a gente precisa dar atenção à palavra de Deus. Ela nos revela a profundidade das coisas de Deus. Ela nos revela quem Deus é, quem nós somos. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Precisamos caminhar pela palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos muita pregação. E a maioria delas, ela não se aprofunda no texto da Bíblia, no que a palavra de Deus diz. As pregações hoje, a maioria delas, elas navegam pelos campos da autoajuda, das poesias, das palavras bonitas, das coisas que animam o coração do homem. Porém, aquilo que realmente o Senhor quer que nós vivamos é estar firmados na rocha. A palavra de Deus é essa rocha, Jesus é essa rocha. Nós precisamos compreender as Escrituras, compreender a palavra de Deus para que nós vivamos uma vida de fato plena diante de Deus, longe do medo, longe da inquietação, longe da ansiedade. Só é possível quando nós compreendemos o que o texto bíblico diz. E você precisa estar preparado para discernir isso, para entender quando um pregador fala baseado de fato naquilo que o texto está dizendo, ou usando esse texto de forma metafórica, de forma muito alegórica, de forma simplesmente para impressionar as pessoas nas suas habilidades de oratória. Mas vamos voltando aqui e seguindo. A Páscoa, ou passagem, o Pessah, era a lembrança da grande e terrível libertação da opressão de Faraó no Egito, ok? A festa da Páscoa, Deus mandou que eles comemorassem para sempre, para que se lembrassem de como que eles foram tirados do Egito com uma mão forte, a mão de Deus. A festa dos pães asmos, pães sem fermento. Pão asmo é pão sem fermento. Estavam associados à Páscoa, quando todo o fermento era retirado das casas. Na festa dos pães asmos, o povo Deus mandou que o povo entendesse dessa forma, que tirasse todo o fermento de dentro das suas casas. Porque o fermento, na Bíblia, ele é visto como um símbolo, né, da impureza, do pecado, né, o fermento, né? Então, essa festa dos pães asmos era onde o povo celebrava essas festas com esses pães, né? Mas eles eram sem fermento nenhum. Né? 1 Coríntios 5:7 diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Eu li um comentário de um escritor chamado, ele é pastor também da Igreja Batista Boas Novas, pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele dizia que na festa dos pães asmos, eles tinham uma sacola, que era chamada sacola da unidade, que havia 3 compartimentos nessa sacola. E em cada uma dessas 3 sacolas era colocado uma fatia desse pão. Esse pão, ele era um bolachão, ele era tipo essa bolacha cream cracker, né? Que esse pão ficava mais ou menos desse jeito, porque era sem fermento, era uma massa que não crescia e virava uma espécie de você já deve ter visto pão asmo, né? Então, dentro dessa sacola, você colocava 3 pedaços de pão, né? Que, segundo o que ele dizia representava Abraão, Isaac e Jacó, ok? Abraão, Isaac e Jacó. E eles eram colocados dentro dessa bolsa e depois esse pão do meio, que era Isaac, ele era partido, ele era quebrado. Olha só que interessante, quem é
essa pessoa que é quebrado, né? Esse pão representa Isaac. Isaac foi aquele sacrifício que Deus exigiu de Abraão, né? Porém não foi levado a cabo, mas foi substituído por um cordeiro. No caso, Jesus é esse elemento do meio, né? Pai, Filho e Espírito Santo, esse elemento do meio que é quebrado, que foi moído, que foi partido por nós. É a festa dos pães asmos. A festa das primícias. Agradeciam pela colheita dos primeiros frutos de cereais e celebravam a provisão do Senhor. A festa das primícias, a colheita que o povo fazia, eles faziam um feixe, né, dessa primeira colheita e oferecia nessa festa ao Senhor, né, a festa das primícias. Festa de Pentecostes, Shavu, semanas, recordavam da entrega da lei no Monte Sinai, 7 semanas depois da saída do Egito. 7 semanas depois da saída do Egito, né, são 49 dias, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, né, e no 50º dia era essa festa de Pentecostes. Foi a entrega da lei no Monte Sinai. Festa das trombetas, toque do chofar, lembrava das libertações do Senhor contra os inimigos de Israel. Festa da expiação, Yom Kippur, dia do perdão, recordam da humilhação perante Deus para receber a sua redenção. A humilhação perante Deus é o quê? É aquilo que Deus fez o povo passar, né? A Bíblia fala que Deus ele humilhou o povo, ele fez com que o povo passasse por apertos, né? Até para quê? Para mostrar ou para ver o que tinha dentro do coração do povo, né? Para depois receberem a sua redenção. Festa dos tabernáculos é a lembrança do tempo quando moravam em cabanas no deserto e da proteção divina na jornada. É a época que o povo de Israel saiu do Egito e foi caminhar pelo deserto e viviam em cabanas, e Deus, nessa época, Deus mandou construir o tabernáculo, que era também uma outra cabana, mas que servia como local de ofício das coisas que Deus determinou para Moisés com relação às ofertas e os sacrifícios, né? E essa tenda, ela era construída no meio das cabanas, ou seja, era um sinal de que Deus quer habitar com os homens, quer viver com os homens. Vocês me perdoem, não está sendo muito específico em cada festa, porque o tempo não nos permite. E o nosso objetivo aqui é um pouco mais claro, mais definido. Então, as 3 maiores festas eram a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E essas, como eu falei, essas festas elas estão ligadas a grandes acontecimentos do povo de Israel, menos a dos tabernáculos. Páscoa é a saída do povo do Egito e Pentecostes é o recebimento da lei. Esses 2 episódios determinam a identidade do povo. Olha só, essas festas, Páscoa e Pentecostes, elas são festas que falam de coisas que aconteceram, conforme nós dissemos nos slides anteriores. E por que elas falam determinam a identidade do povo? O povo cresceu no Egito ali, né? O povo cresceu no Egito e a identidade daquele povo no Egito estava totalmente deturpada. Eles saíram, um bando que saiu da terra de Canaã e foi habitar no Egito na época de José. E o povo cresceu muito ali, e isso trouxe ao coração do faraó, né, do rei do Egito, um temor, dizendo: esse povo vai crescer demais e vai nos dominar, então vamos oprimi-lo, né? Então o povo de Israel cresceu no meio de uma cultura, de um contexto confuso, que era a da nação do Egito ali. Eles, queira ou não queira, as pessoas crescem num ambiente e acabam adquirindo os costumes daquela região, a vida religiosa daquela região. Então Israel era assim, né? Então
saindo esse povo do meio do povo do Egito, eles saíram como povo, né? E chegando no deserto, Deus lhes deu uma lei, né? Essa lei sobre o povo de Israel e essa separação desse povo do Egito e essa lei que eles receberam de Deus deu a eles uma identidade de povo, né? A lei desse povo determina o caráter desse povo, né? A forma como esse povo é dirigido, como a vida deles é regida por essa lei, dá para eles uma identidade. Mesma forma nós, né, que fomos tirados do mundo e recebemos uma lei no nosso coração, no caso a lei de Cristo, né? E é interessante nós percebemos que a lei foi dada para o povo de Israel somente depois que eles saíram do Egito. E aonde? No deserto. Por que no deserto? O deserto é deserto, né? Ok? É um lugar onde não vive ninguém, não é uma pátria. É um lugar neutro. Então, essa lei que Deus deu ao povo de Israel no deserto nos faz pensar em que essa lei não é só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, né? A lei de Israel. Eu tenho outras coisas para falar sobre essa lei de Israel, né? A lei que Deus deu para Israel, que tinha um caráter civil, um caráter religioso e um caráter moral, né? O caráter moral é algo que hoje ainda existe, inclusive quando nós olhamos para ela, isso ainda serve para nós, o caráter moral, mas não o caráter civil e nem o caráter religioso, né? O caráter civil, ele muda conforme o tempo, conforme as demandas da época. O caráter religioso, ele foi todo cumprido em Jesus. Mas o caráter moral, ele ainda existe, não só sobre nós, mas sobre toda a humanidade. Essa mesma humanidade que não consegue cumprir esse caráter moral da lei de Deus, por isso Jesus teve que vir para morrer no nosso lugar, porque se dependesse de nós, nós não conseguiríamos e ninguém consegue cumprir essa lei, por causa da nossa própria natureza. Agora, veja, nós falamos que a festa da Páscoa de Pentecostes, ela está relacionada a coisas que aconteceram. Agora, a festa dos tabernáculos, que é uma dessas grandes 3 festas que nós falamos, por sua vez, não tem um episódio da categoria dos anteriores. A festa dos tabernáculos não tem nenhum episódio, né, relacionado às festas ou eventos anteriores. Por isso, os mais religiosos na história da nação aguardam um grande acontecimento relacionado com a festa dos tabernáculos. E entendem que este acontecimento é a chegada do Messias, quando virá fazer morada ou tabernacular entre eles. Olha só, para os mais religiosos do povo judeu, a festa dos tabernáculos, como não faz relação a nenhum evento grandioso do passado, né, eles esperam que esse grande acontecimento ainda esteja para acontecer, que é quando chega o Messias para morar com ele. E eles têm razão. Eles têm razão. Né? Eles têm razão disso. Que esse Messias, para eles, né, para os judeus, que ainda não veio, mas ele vai vir. Ele vai vir ainda. Para nós já veio, mas para eles já veio, eles não reconheceram, mas ele vai vir novamente, e aí eles vão reconhecer o Messias, falando dos judeus. Então, olha só, com relação às festas, né? E aí a gente começa a ver a questão profética dessas festas. A Páscoa, que é a saída do Egito, não é isso? Ela tem relação com a morte de Cristo. Olha aí, nós temos essa tabela que fala das festas e os significados em Cristo. Então, nós temos aí as festas, né? Que é a Páscoa, a primeira festa aí que a gente está nos lembrando. Tem a ver o quê? Com a morte de Cristo. Está lá em 1 Pedro 1:9, um texto no Novo Testamento.
Na Páscoa, um cordeiro era sacrificado, e esse cordeiro tinha que ser limpo, perfeito, primogênito. Ele tinha um caráter específico, foi a questão da morte de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em que não há pecado, e ele foi o sacrifício que foi oferecido no meu e no seu lugar. A oferta que Jesus fez no meu lugar, no seu lugar, é uma oferta que nos livrou da morte. Né? Nos livrou da morte. A festa dos pães asmos tem a ver com o sepultamento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não viu corrupção. O corpo dele não se corrompeu. Jesus era puro, né? Era puro e morrendo, ele foi sepultado, mas ele não viu corrupção. Ao terceiro dia, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Os pães asmos eram pães sem fermento. Jesus, ele era puro e ele sepultado, ele não viu corrupção. A festa das primícias, ou ressurreição, olhando para Cristo, né? A festa das primícias das colheitas, né? A semente lançada na terra, né? No caso, olhando para Cristo, sepultada, ela trouxe o seu fruto. Jesus foi lançado na terra, a semente que caiu na terra, ela deu o seu fruto. Cristo é a primícia, Cristo é o fruto, é o primeiro fruto dessa colheita. Festa de Pentecostes. Lembra que nós falamos que o povo de Israel teve a sua identidade quando foi tirado do Egito e recebeu a lei no deserto? Essa lei para o povo de Israel foi dada através de escritos. Deus escreveu em tábuas de pedra e entregou-as a Moisés. A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Mas havia a promessa de Deus que essa lei não seria mais escrita em tábuas de pedra, ou em papel, ou qualquer outra coisa, mas Deus escreveria essa lei no próprio coração do homem. E a maneira que Deus tem para fazer isso é através do derramamento do seu Espírito sobre o homem. Através do derramamento do Espírito, nós começamos a compreender a vontade de Deus. Então, a relação entre o derramamento do Espírito Santo e a festa de Pentecostes, na festa de Pentecostes, eles celebravam a chegada da lei de Deus, e no Pentecostes, no cristianismo, que é a inauguração da igreja, certo? Nós recebemos a lei de Deus, ou a lei de Cristo, gravada no nosso coração pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Note você, nessa tabela, que nós temos aqui as festas, nós temos os significados em Cristo, e nós temos aqui uma outra célula dizendo assim, primeira vinda. Ok? Primeira vinda. Ou seja, Jesus, na sua primeira vinda, quando ele nasceu, viveu a sua obra e completou a sua obra, morreu e ressuscitou, nós estamos falando aqui da primeira vinda de Jesus, relativa às festas, Páscoa, pães ázimos e primícias. Né? Então, nós temos aqui esses fatos e essas festas relacionados à primeira vinda. Então, a primeira vinda de Jesus está relacionada com estas festas. Agora, a festa de Pentecostes faz uma divisão entre a primeira vinda e agora a segunda vinda. Lembra que eu estava falando dessa relação entre as 70 semanas de Daniel como um caráter profético? As festas de Israel, elas também têm seu caráter profético. Então, veja bem, a próxima festa que nós falaríamos é a festa das trombetas. A festa das trombetas, ela está relacionada primeiro aos Tessalonicenses 4,16, que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Vocês percebam como que nós estamos vivendo uma época impressionante. O próximo evento
que está para acontecer, se nós olharmos as festas de Israel, é a festa das trombetas, que está ligado ao arrebatamento da igreja. Está ligado ao arrebatamento da igreja, porque Paulo escreveu que ao som da trombeta, né, nós seremos transformados, não antes dos mortos em Cristo, que serão ressuscitados, e todos nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, ao som da trombeta. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos falando agora da segunda vinda de Jesus, que tem a ver o quê? Com o arrebatamento da igreja, e depois com a festa da expiação. A festa da expiação é a festa, como nós falamos, quando Deus humilha o povo de Israel para depois receber a redenção. Essa festa da expiação, ela está falando da salvação de Israel. Você ler Romanos 11, 26 a 27. Isso tem a ver o seguinte, na grande tribulação, o povo de Israel ele vai fazer um acordo com o anticristo, mas depois vai receber uma quebra de acordo com o anticristo e vai entrar, de fato, não só Israel, mas o mundo inteiro nessa grande tribulação. O povo de Israel vai ser oprimido, vai ser humilhado, até que venha Jesus e destrua esses povos que oprimem Israel, destrua a obra do anticristo, destrua o anticristo e estabeleça o seu reino. E aí nós entramos então na festa dos tabernáculos, que tem a ver com o reino do Messias. Está em Apocalipse 21, versículo 3, que diz que Deus agora vem habitar com o seu povo. Que Deus agora vem habitar no meio dos homens, através da presença física de Jesus habitando no meio dos homens, reinando tanto sobre os gentios salvos, quanto a nação de Israel, que agora reconhece Jesus como, de fato, o Messias esperado, certo? O Messias esperado, e aí sim começa o reino eterno de Jesus sobre o mundo e presente fisicamente entre nós, homens. Então, para terminar e fazer alguns comentários antes de terminar, Zacarias 14:16 traz uma profecia interessante sobre o reino futuro do Messias. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha só, é uma promessa de Deus que vai, então, concluir essa saga profética que nós citamos aqui e fizemos a relação com a festa dos tabernáculos. É claro que eu gostaria de ter falado com mais propriedade a respeito de cada uma dessas festas, porque tem muita coisa para dizer a respeito dos tabernáculos, de cada uma das festas, das passagens bíblicas, mas o nosso tempo não permite. Mas eu espero que você tenha percebido o tempo que nós vivemos, o tempo que eu e você vivemos, a época que nós vivemos. É importante você conhecer as Escrituras. Hoje em dia, existe uma questão muito séria com relação ao que virá daqui para frente, quando nós saímos dessa situação que nós estamos vivendo. Muita gente está dizendo que nós não teremos mais o mesmo mundo como nós vemos hoje. Muitos estão dizendo que a coisa não vai ser mais igual, nem na área dos relacionamentos, nem na área da economia, né, nas práticas comerciais. Muita gente está dizendo isso e é muito provável que isso realmente seja dessa forma. Agora, eu acredito que nós cristãos, muito mais nós seremos questionados sobre essas coisas. Pelo menos até que Cristo volte e nos arrebate, é importante que nós compreendamos o nosso tempo. A gente ser, como é que fala, otimista e levar, vamos dizer assim,
paz às pessoas com palavras dizendo, olha, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, fica em paz porque Deus é fiel, tudo vai funcionar. Mas eu vejo que ainda falta alguma coisa nesse discurso. Existem questões que precisam ser respondidas e você precisa se aprofundar ao ponto de ser uma pessoa madura e entender como responder e como se posicionar. A questão é o que vai dar certo? Para quem vai dar certo? Por que vai dar certo? São perguntas que precisam estar claras para você. Porque nós sabemos que, diante disso que nós estudamos hoje, o futuro que o mundo que vai acontecer, que vai chegar para o mundo, ou para as pessoas de um modo geral, vai depender do posicionamento dessas pessoas diante de Cristo. Então, o fator importante hoje, diante do que nós estamos vivendo, é o posicionamento diante de Cristo. Pode ser que essa crise passe e tudo volte ao normal? Pode ser. Pode ser. Porém, conforme nós ouvimos na mensagem do domingo passado sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, nós precisamos ser como essas virgens prudentes. Nós precisamos estar abastecidos de Deus para que, qual seja o resultado daquilo que virá, nós estejamos preparados. Tanto para sermos arrebatados, quanto para trazer uma resposta às pessoas que nos perguntarem a respeito da razão da nossa fé, da visão que nós temos do mundo, porque aí nós temos uma oportunidade de falar do amor de Deus, de falar das coisas de Deus e de levar mais alguém a esse posicionamento com relação a Cristo. Quem está em Cristo tem a vida. Quem não está em Cristo permanece condenado. Isso é o fator mais importante. A Bíblia diz o seguinte, que se nós esperarmos de Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Assim como Abraão esperava não uma cidade feita por mãos de homens aqui nessa terra, mas sim esperava uma cidade edificada por Deus nas alturas, nós também devemos viver a nossa vida da mesma forma. Se você olhou aquilo que nós estudamos hoje, percebendo que a revelação de Deus mostra que nós não somos de fato desse mundo, que a nossa expectativa não está nas coisas dessa vida, que a nossa expectativa deve estar, sim, voltada para as coisas eternas, as coisas para as quais, de fato, nós fomos chamados. Dessa forma, nós vamos viver uma vida muito diferente da maioria da vida que as pessoas estão vivendo. Não que nós não tenhamos que ter os nossos planos, os nossos projetos, porque nós temos família, nós temos trabalho, nós ainda habitamos aqui, ok? Mas nós precisamos estar vivendo isso aqui, mas de olho na arca. Nós temos que estar trabalhando aqui, ouvindo a pregação de Noé, e olha, Noé está certo. No tempo certo, essa porta dessa arca vai fechar. Eu e você precisamos viver uma vida com um entendimento mais voltado para aquilo que a palavra de Deus diz. A sua resposta à revelação que Deus nos dá através das Escrituras diz muito a respeito de quem você é diante de Deus. A maneira como você trata a palavra de Deus diz que tipo de cristão você é. A maneira como você responde à revelação de Deus. Ele está revelando isso com muita clareza, com muita profundidade, pelo menos até onde ele quer se revelar, precisa de ter uma resposta minha e uma resposta sua.
E a partir daí, nós precisamos, como fomos chamados de fato, de fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos divulgar essas verdades. Mas nós precisamos conhecer essas verdades com clareza e com profundidade. Nós vamos terminar, então, o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de orar com você e pedir ao Senhor que, a partir disso que nós aprendemos hoje, daquilo que nós conversamos hoje, você tenha, pelo poder de Deus, uma visão e uma atitude mais sensata, vamos dizer assim, mais prudente com relação à palavra de Deus. Esse é o chamamento de Deus para todos nós hoje. Você como pai, você como chefe da sua casa, você como filho, precisa viver a obra que Deus mandou que a gente vivesse, né? Que é proclamar as verdades do Senhor a toda criatura. Esse é o fim, esse é o propósito, né? De nós como discípulos, e fomos feitos para a glória de Deus, né? Esse é o fim nosso. O nosso fim não é fazer culto, o nosso fim não é construir igrejas, o nosso fim não é formar grupos de ministérios, não, isso não é o nosso fim, isso são meios. O nosso fim é viver para a glória de Deus, para a obra de Deus e servir para os fins que Deus quer levar a cabo nessa terra com relação à vida do homem. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por aquilo que nós experimentamos hoje. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que revele isso com mais clareza ao coração dos teus filhos, Pai, ao meu coração, ao coração da igreja, ao coração daqueles que nos ouvem, apesar das nossas limitações, ó Pai, tanto de tempo ou de conhecimento, de maturidade, Pai, eu sei que o teu Espírito tem o poder, ó Deus, de falar aos corações e de convencer o homem com muito mais profundidade, clareza e eficiência, Pai. Por isso, Pai, eu te agradeço por todos aqueles que nos ouvem e peço ao Senhor uma bênção especial sobre a vida de cada um, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu plano para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu querido. E a gente se encontra numa próxima ocasião, uma próxima oportunidade, se até lá Jesus não nos tiver chamado aqui, estaremos com ele na glória para todo sempre. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Amém.